Entre a vida e a morte, a luta é mais forte. 19 de agosto, Dia Nacional e Latino-Americano de Luta da População de Rua. Ivanildo Amado da Silva, 41 anos. 41 anos. O Pantera, 41 anos. Cosme Rodrigues Machado, 56 anos. Antônio de Odilon dos Santos, 71 anos. Antônio Carlos Medeiros, 43 anos. Um homem não identificado, aparentando 45 anos. Outro homem não identificado, aparentando 40 anos. Maria Baixinha, De 50 anos. Esses são os companheiros e as companheiras que morreram no massacre de 2004. Nós não podemos esquecer essas pessoas. Na noite de quinta-feira, dia 19 de agosto de 2004, na Praça da Sé, região central de São Paulo, 10 pessoas em situação de rua foram espancadas com fortes golpes na cabeça. 6 delas morreram, 2 na hora, 4 no hospital. Em 22 de agosto, um novo ataque. 5 pessoas em situação de rua novamente foram alvo, provavelmente do mesmo grupo, tendo uma delas falecido no local. No total, 15 pessoas covardemente agredidas, 7 mortas, 5 gravemente feridas. A testemunha Priscila Machado da Silva, também em situação de rua e que havia presenciado o assassinato da colega Maria Baixinha no massacre de 2004, foi morta por policiais em maio de 2005. A chacina ficou conhecida como o Massacre da Sé. Após 16 anos, este crime brutal segue sem respostas e os massacres continuam. Para o governo, para os poderes, terminou o processo do massacre do povo da rua, sem ninguém ser condenado. No país inteiro, onde nós temos pessoas em situação de rua, vítimas de massacres pelos órgãos públicos, não há solução nestes crimes. Fazer justiça séria para acabar com a miséria do povo que é sofredor. A partir do massacre da Sé, a população de rua se uniu, se fortaleceu e criou o Movimento Nacional da População de Rua, que rapidamente se espalhou pelo Brasil. A organização fortaleceu a luta por políticas públicas, como a proposta da Política Nacional da População em Situação de Rua, efetivada com o Decreto número 7.053, de 23 de dezembro de 2009. E que a gente consiga ter políticas mais justas e de inclusão social para esse segmento social. Nas manifestações de 2009, o jornal Trecheiro, número 180, de agosto do mesmo ano, noticia que o Fórum Permanente de Acompanhamento das Políticas Públicas organizou uma programação em memória ao 5º ano do Massacre da Sé, como Dia Nacional de Luta da População em Situação de Rua. Que nós não esquecemos e nunca vamos esquecer as injustiças que são causadas para com a população em situação de rua. Então hoje é 19 de agosto, Dia Nacional da População de Rua. Em 2019, com a articulação da Rede Latino-Americana, adotou-se o dia 19 de agosto como Dia Latino-Americano de Luta da População de Rua. Titulares. Se conmemoró el Día de Lucha de las Personas en Situación de Calle de América Latina y el Caribe. La calle no es un lugar para vivir ni para morir. Es el lema que aúna a las organizaciones del continente que se reunieron en marzo en Chile, recuerda el ataque del cual fueron víctimas 15 personas en la Plaza de Sé, en San Pablo, entre el 19 y el 22 de agosto del año 2004. Utilizaban ese espacio para dormir cuando fueron sorprendidas en plena noche con golpes. 7 murieron y 8 fueron heridas de gravedad. Companheiros e companheiras da rua, estamos em situação de rua. Nossa proposta hoje aqui é que barracos sem barracos. Agora, em 2020, ano de pandemia da Covid-19, as pessoas em situação de rua não têm casa para se proteger da transmissão da doença e do frio. Os abrigos continuam com os velhos problemas, como superlotação e presença de insetos. Pessoas estão sendo assassinadas de diversas formas, queimadas, envenenadas,
tendo seus direitos violados por toda parte. Após 16 anos do massacre da Sé, o massacre da população em situação de rua continua e as impunidades também. A realidade vivida por essa população é a da crueldade, da miséria, da fome, da invisibilidade. Uma população não considerada humana e muito menos cidadã, sendo apenas notada por políticas de higienização urbana. O Rapa continua todo dia tirando as coisas do povo da rua. Todo dia! O MNPR, com apoio do Fórum da Cidade de Acompanhamento das Políticas Públicas de São Paulo, se junta às articulações nacionais e latino-americanas para dizer que, entre a vida e a morte, a luta é mais forte. Abraço a todos os guerreiros. Eu também quero ir, povo da rua, já chegam a missão, vamos todos juntos ir.